nos edificou a sinagoga. E foi ele Jesus com eles, e quando já estava perto da casa, enviou-lhe um certo centurião e uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra. Dize, porém, o quê? Uma palavra. Fala com mais fé, diga, porém, o quê? Uma palavra. Uma palavra. E o meu servo se sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Meu Deus. Tenho um soldado sob o meu poder. Digo a esse vai, e ele vai. Digo a outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo-lhe Jesus, ele maravilhou-se. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Coloque a mão sobre essa palavra. Se você não tem Bíblia, coloque a mão no seu coração. Meu Deus, fala conosco nessa noite de uma forma clara, concisa, eficaz e poderosa. Não, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, que o Senhor possa nos dar revelação por detrás dessa palavra. Fala conosco. E que nessa noite nós possamos sair daqui edificados. Porque nós cremos que uma palavra, ela pode mudar toda a nossa história. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Se assenta dando glória a Deus. E aplaudindo o Senhor Jesus nessa noite. Amém ou não amém? Oh, aleluia! Olha só. Jesus, pastora, e a todos que estão aqui, ele estava pregando ali para uma grande multidão acerca do sermão da montanha. E nessa grande multidão que tinha, ele agora vai dispensar a multidão e ele vai entrar em Cafarnaum. E todo lugar que Jesus ele ia com ele também uma multidão. Só que quando ele entra em Cafarnaum, Sérgio, o certo centurião, ele tinha o servo enfermo. Pastor, o que é um centurião? Centurião é um soldado-chefe, resumindo e mastigando tudo, que ele cuidava de 100 homens. Por isso que é o centurião. Ele cuidava de 100 homens. E esses homens eram os seus soldados. Só que o servo dele vai ficar enfermo. E aí a Bíblia diz assim que ele chega em Jesus. Na verdade ele não chega, ele envia alguém para que orasse e rogasse a Jesus. Para que Jesus enviasse uma palavra, ou orasse. E aí a Bíblia diz assim que eles dizem no caso, esse homem ele é digno. Por que ele é digno? Ele ama a nossa nação. E a igreja que o Senhor prega, foi ele mesmo que levantou, ele mesmo edificou a sinagoga. E aí Jesus disse assim: pode deixar que eu vou lá. Só que quando ele estava indo, como é o nome do senhor? Sérgio, é 2 Sérgio. Quando ele estava indo, seu Sérgio, a Bíblia diz assim que o centurião envia outros amigos e fala para ele assim: Jesus, ele não se acha digno de que o Senhor vai ter com ele. Por isso que ele nem veio até o Senhor. Mas se o Senhor enviar uma palavra, o servo dele vai ficar curado. E aí Jesus vira para a multidão e ele diz assim, ó: digo-vos que nem em toda Israel eu achei fé igual a essa. Aí quando o pessoal que foi lá com Jesus chega em casa, aquele servo que estava enfermo, ele foi curado. Essa palavra, eu só resumi aqui o que nós vamos aprofundar no texto agora. Essa palavra é uma palavra de fé para as nossas vidas. Acredito que a maioria aqui já é cristão, ou se não é cristão, já ouviu falar de Jesus. Algo te motivou a vir aqui nessa noite.
Jesus estava num culto poderoso, ensinando o sermão da montanha. E quando ele estava indo para descansar, veio um outro tipo de povo. Um povo que não conhecia Deus. Um povo que não acreditava nas mesmas crenças que Jesus acreditava. Porque Jesus, ele é judeu. E o centurião, ele é romano. E ali vai acontecer um fato muito interessante. Porque esse centurião, como eu disse, ele é o chefe que cuida de 100 pessoas. Mas o servo dele vai ficar enfermo. O cara, desculpa a minha fala, por ele ser ímpio, ele poderia falar assim: não me serve para mais nada esse aqui. Vou pegar outro, porque ele tem 100. Se ele perder um, ele tem 99. Mas aquele servo, ele era tão útil, que ele se julgou assim, um homem, pastora Camila, que era muito útil na casa dele, que ele falou assim: não, dá para curar esse homem. Desculpa, é que eu estou um pouquinho resfriado, mas vai dar certo em nome de Jesus. Glória, glória. Aí, a Bíblia diz assim, que, irmão Sérgio, ele envia os anciões para ir até Jesus. Perceba que ele não vai, mas tem alguém que ele envia. Talvez alguém hoje na sua casa, você deixou lá e está na mesma situação. Alguém às vezes está enfermo, alguém ainda está fora da posição, alguém ainda não encontrou Jesus. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus nessa noite. Levanta a mão direita para o céu e receba essa palavra. Deus, Ele é o mesmo que está aqui. Ele vai na tua casa, Ele vai curar o teu filho, Ele vai curar a tua filha, teu ente querido. Deus, Ele vai operar o milagre lá. E creia, quando você chegar lá, talvez você deixou o seu